tá aí. O Everton deixa o Palmeiras para se juntar ao Grêmio. Você acha que é a decisão correta por parte do Palmeiras liberar o Everton? Você acha que o Carlos Miguel já ganhou essa posição e não tem mais concorrência? Libera o Everton? Ou você acha que o Palmeiras tinha que ter ficado com o Everton aí, Vampeta? O Everton é um dos maiores goleiros, para mim está entre os 5 maiores da história do Palmeiras, né? Tem o Marcos, tem o Veloso, tem ali o Alberdan, você tem Leão, né? Em termos de títulos, ele é o cara que mais tem títulos. Tem 12 títulos conquistados com a camisa do Palmeiras em 9 anos. Né? Tava 3 jogos aí para ultrapassar o Veloso e ser o quarto goleiro com mais partidas com a camisa do Palmeiras, né? O modo como foi, assim, a transição, o Everton, ele não perde a posição, ele se machuca. Isso. Aí o Carlos Miguel, o goleiro mais caro da história do Palmeiras, é contratado, vem, no começo ali o Palmeiras não estava ganhando, daqui a pouco ele se consolida, né? O Abel fala que ele é o melhor goleiro da história do Palmeiras, a opinião do Abel, né? Se respeita, mas é o melhor goleiro da história do Palmeiras, eu estou liberando ele, fica no banco e vai embora, né? O Grêmio fez uma proposta, o Grêmio lá que está precisando de goleiro, liberou, era o Volpe, né, que estava lá, né? Isso. Não deixou nem treinar, falou, vai com Deus. Thiago Volpe. Thiago Volpe. Do São Paulo. E aí precisa de um goleiro, deu 3 anos, a gente tá vendo o Fábio aí com quase 45 anos, pegando muito, igual do Everton, pra mim sempre foi bom, foi um goleiro que foi à Copa do Mundo, um goleiro que muitas vezes ajudou muito o Palmeiras, né? Mas o fato assim como sai, não é saindo pelas portas do fundo, mas uma coisa assim, voltando de lesão, não ia jogar mais. Agora o Carlos Miguel vai ter que pegar muito, viu? Porque ele já não tem uma sombra, né? O Lomba renovou, o terceiro goleiro renova. E o goleiro que fez tanto pelo Palmeiras sai rápido assim para ir pro Grêmio, porque eu tava vendo agora, se concretizar mesmo, tá tudo quase acertado. O Palmeiras vai liberar, sem ganhar nada, né? Ele tem mais 1 ano de contrato, o Palmeiras queria dar mais 1 ano de contrato para ele. O Grêmio deu 3, ele vai seguir a caminhada dele, e a história que ele fez no Palmeiras ninguém vai apagar, né? Parece muito estranho, um cara muito titular, né? Você não acha assim que os caras que ganham muito com a camisa do Palmeiras, é tudo muito estranho? Foi o Rony, Zé Rafael, foi Mike, o Dudu, foi o Mike, assim... Luan, zagueiro. Não, muito uma coisa assim... Eu sei que é tudo muito profissional, tudo, mas assim, uma coisa que... São ídolos, né? Ídolos assim, daqui a pouco vai o Veiga também, o Marcos Rocha... Já foi pra lá, mas... O Veiga passa a ser o jogador mais longevo. Não, mas assim, eu tô assim... Marcos Rocha também saiu. Não é que seja isso, mas é uma coisa assim que é muito fria, né? Uma coisa fria assim, não, pode ir embora, vai. Não é qualquer... Foram 12 títulos, 2 Libertadores, 3 brasileiros, mas uma coisa muito fria. Ele segue a carreira dele, 3 anos de contrato lá, e que Deus abençoe. Agora, sem a sombra do Everton, o Carlos Miguel vai ter que pegar. Vai ter que pegar muito. Mas a gente está acompanhando, por exemplo, essa história do Hulk com o Atlético Mineiro, que o Galo não quer liberar. O mercado está aberto aí, né, Pedro? O mercado está aberto até, o Palmeiras até março, né? Beleza, fui muito feliz com você, o Everton. Recebeu uma proposta boa? Pode ir, você já foi muito feliz aqui. Seja feliz lá, mas 3 não é anos só esse. A própria Leila, ela coloca o Rony numa situação, é melhor sair, lembra? Pela frente, para não sair que não Dudu, pela porta do fundo. Essa entrevista pegou. Foi. A gente tá falando aqui do Gabigol. Talvez, no Brasil, o único time que eu abraçasse, que não tinha que abraçar, seria o Santos. Eu não vejo outra equipe no Brasil que fosse levar o Gabigol pagando metade do salário. Mais de metade, né? Sim. Porque o Santos paga um pouco mais. Nenhuma outra equipe fazia isso. Então, com o Everton é diferente, né? Ele vinha mantendo a regularidade, perdeu a posição porque machucou. Não foi porque... o Carlos Miguel chegou, tomei 3 frangos e saí. Muito esquisito. Não, e o Everton tinha contrato até o fim dessa temporada. Depois a gente pode puxar a quantidade de jogos que o Carlos Miguel tem como goleiro na carreira, porque eu sei que não são muitos jogos. Tem aquelas partidas dele pelo Corinthians, também foram poucos jogos. Talvez ele vai pra Inglaterra. Talvez eu não sei. Talvez a equipe que ele mais pegou teve mais jogos, foi com o Palmeiras. Palmeiras, né? Eu também tô Se você puxar aí, eu acho que é isso mesmo. A gente vai puxar a quantidade de jogos do Carlos Miguel no Corinthians, no Palmeiras, no Nottingham. Pouquíssima participação. 2 jogos lá. 49 jogos na carreira tem o Carlos Miguel.
Ele jogou no Corinthians 25 jogos e no Palmeiras 13. Então, mas vai alcançar fácil essa marca, né, do Corinthians, né? Mas é um goleiro com poucos jogos, o Carlos Miguel ainda assim. E o Everton, né? É por isso que eu tô falando. Poucos jogos agora ele vai ter que mostrar muito. Eu deixaria, até nisso que você tá falando, eu deixaria o Everton mais um ano. Pode deixar o Carlos Miguel... Mas eu acho que o Palmeiras quis dar mais um ano de contrato, ele não topou. Teria esse e mais um. Sim. Né? Aí ele vai pelo tempo de casa, pelo tempo de contrato. Tentou segurar. E se eu não me engano, o Grêmio ainda pagando um salário maior do que ele ganhou no Palmeiras. Em 3 anos. Tem que ir, né? Aí vai. Vai pra Porto Alegre, baita lugar, quer dizer, tudo tranquilo. Não é que o cara vai pro meio do deserto. Não, ele vai pra um lugar legal, tá? 1 hora e pouco de São Paulo. Eu acho mais risco pro Palmeiras do que pro Everton. Porque assim... 13 jogos com a camisa do Palmeiras. Eu não tô falando do caso do Miguel, não. Só são 13 jogos. Na temporada tem muita coisa. Eu gosto do Carlos Miguel. Acho que terminou em alta temporada com a camisa do Palmeiras. Mas eu fico assim, me questionando às vezes, porque o Carlos Miguel não teve tantas oportunidades no Nottingham Forest, né? Um bom goleiro não teve oportunidades no Nottingham Forest. E o Nottingham Forest liberou o Carlos Miguel para o Palmeiras e contratou o John. E o John desbancou o melhor goleiro da Premier League e está jogando. Recebeu chances lá, né, no Nottingham. Por que o Carlos Miguel não? E o diretor lá é o Edu Gaspar. Em outras palavras, o Carlos Miguel é um grande goleiro que nunca jogou. Mais ou menos isso, não é? Ele jogou muito pouco. Ele jogou. Não, ninguém está contestando. Deixa o rapaz, mas é curioso, você tem razão. Ele tem uma estatística muito pequena para ser considerado um goleiro tão confiável assim, né? Ele para assumir um Palmeiras com uma temporada muito grande. Eu falei assim, e de repente dá certo. O Everton, Flávio, da hora, vou 3 anos, vou pro Grêmio. Eu acho assim, o Palmeiras, eu acho que é um risco. Agora, alguém deve ter visto e falado, não, pode ir que ele segura a bronca. Pode ser. Treinador. Mas realmente tem razão, é um número muito pequeno de jogos para você dizer, opa, eu vou abdicar do meu titular. 9 anos de casa. Para botar um menino, que ele não é tão jovem assim, mas digo menino em termos de jogos, número de jogos. E beleza, agora ele tem um lugar para ficar aí no Palmeiras de repente muitos anos. Vamos ver, em algum momento o Palmeiras tinha que tentar fazer essa transição, né? Alguém deve ter dito, pode ir que tá ok. Essa é a palavra, eu acho, transição. Aí no fim do ano você faz aquele balanço, né? Passou o Carlos Miguel, então deixa o Carlos Miguel, negocia o Everton. Por isso que eu esperaria um pouco ainda para que apareceu essa oportunidade pro Everton, né? Então... E aí o Everton agarrou sem ter a garantia de que jogaria no Palmeiras e sem ter a garantia de que teria um contrato tão bom, né? De 3 anos. Aí nesse aspecto o Palmeiras foi legal. Eu acho que ele não vai ficar com o jogador. Deixa o cara trabalhar, pô. Deixa ele ir para outro lugar e ganhar a graninha dele, tá tudo bem. E o Carlos Miguel, obviamente, tem o outro lado. Desbancou o Cássio no Corinthians, não é pouca coisa. Agora já é titular do Palmeiras, em pouquíssimo tempo virou titular. Também não é pouca coisa. Break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nós temos aqui publicações do goleiro Marcos. Teve essa história do Abel, né? O Abel disse na entrevista, já começou o ano assim, né? Na primeira entrevista coletiva, o Abel disse que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras. E o Marcos, ele fez 2 publicações. Primeiro falando do Abel, né? Da declaração do Abel. Tá aí, ó. É essa daí. Eita, polêmicas logo no começo da temporada? Cê é louco, o ano promete. Para mim, o Paredão merecia começar como titular, por toda a história construída nesses anos. Aí vai da disputa do dia a dia entre os goleiros para ver a sequência. Quanto ao maior e melhor goleiro, são opiniões individuais. Cada um acha esse ou aquele. Num time de 111 anos, todos foram importantes. O Everton talvez seja o mais vitorioso, então merece todo o nosso respeito. Pelo amor de Deus, vamos esperar para estressar um pouco mais para frente. Está cedo ainda, hein? Bom ano, amigos. E nas últimas horas, né, com a confirmação aí das conversas, o Grêmio avançando pelo goleiro Everton, o Marcos também fez um post homenageando o Everton. Tá aí, é essa publicação do goleiro Marcos, até escrevendo o seguinte: fico triste, mas entendo, a carreira tem suas estradas e as decisões tomadas são pessoais. Grande o Everton, nosso paredão de grandes momentos e conquistas. Desejo felicidade, sucesso, tudo de bom na sequência da carreira. Aqui em casa, como outros que encerraram seus ciclos no clube, terá sempre nosso respeito, carinho, gratidão. Obrigado por tudo, paredão. Tá aí, publicações do goleiro Marcos nas redes sociais. Mauro César, Palmeiras fazendo transição.
Carlos Miguel será o titular. Agora não tem nem mais essa dúvida, né? Se vai ter rodízio, se não vai ter, se vai ter disputa pelo gol. Carlos Miguel será o goleiro do Palmeiras, o Everton a caminho do Grêmio. Mauro. Eu acho que o Palmeiras está abrindo mão do seu melhor goleiro. O Everton, para mim, é muito mais goleiro que o Carlos Miguel. É uma escolha, né? Mas eu acho que o Everton é mais goleiro. Entendo que existe uma situação aí de contrato longo, né, que o Grêmio oferece, 3 anos, né? Isso. E o Palmeiras inicialmente não daria tanto tempo, então tem questão da política. Se ele fica no Palmeiras, mas ele teria mais um só. Quer dizer, esse... Sim, mais 2 por 3. Exato. Aí é uma questão muito de negociação, né? Eu entendo que o Palmeiras tem ali a sua forma de trabalhar, né? Não dando contratos muito longos a jogadores com 30 e poucos anos. Mas analisando tecnicamente, né? Deixando de lado essa questão, eu acho que ele é mais goleiro que o Carlos Miguel. E o Everton a caminho do Grêmio. Eu acho boa a contratação do Grêmio. O Marcos Rocha também foi para lá. E agora o Everton tomando o caminho de Porto Alegre. E se despede do Palmeiras com 12 títulos e 454 jogos disputados. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, para seguir falando do Palmeiras e especialmente do mercado da bola, porque surgiu aí uma novidade nas conversas, nas tratativas do Palmeiras pelo John Arias. Torcedor do Palmeiras empolgado aí com a possibilidade do Arias reforçar o Palmeiras. Tá aí, estamos de volta. Agora sim, estamos de volta também na Rádio Jovem Pan com o bate-pronto desta quarta-feira, dia de clássico pelo Paulistão. Você confere aqui na Pan. Mais tarde, às 19h30, Palmeiras e Santos, Arena Barueri, clássico já na segunda rodada do estadual. E a gente comentava a situação do goleiro Everton, deixando a academia de futebol. Agora, já que a gente já até entrou nesse assunto, mercado da bola, falando das tratativas do Palmeiras por John Arias. Torcedor do Palmeiras empolgado com a possibilidade de contratar John Arias. Se fala também bastante no nome do Thiago Almada, que entrou em campo ontem pela Copa do Rei com a camisa do Atlético de Madrid. Só que a informação é a seguinte, informação dos colegas do UOL: o Palmeiras recebeu um sinal verde de John Arias para realizar a contratação. E isso é um passo importante, mas ainda precisa o Palmeiras derrubar a cláusula Fluminense. Porque o Fluminense tem a preferência de compra em caso de retorno do John Arias e o Verdão teria que superar essa concorrência para fazer o negócio acontecer. Lembrando que o Wolverhampton comprou o Arias por 17 milhões de euros fixos, cerca aí de 110 milhões de reais, fazendo aqui a conversão, mais 5 milhões de euros, 30 milhões de reais em bônus por metas. E o clube inglês quer recuperar esse investimento, o Wolverhampton que corre sério risco de rebaixamento lá na Premier League, e o Palmeiras considera esse cenário propício para avançar nas conversas pelo colombiano. Flávio Prado, tá aí, é jogador que, se chegar realmente, é jogador para mudar o patamar do time do Palmeiras, o John Arias. Ontem a gente falava aqui sobre o encaminhamento do Flamengo na compra do Paquetá. Lógico que eu não quero comparar o Paquetá com o João Arias, lógico que não. Mas a gente falava, o Palmeiras vai ter que se coçar, vai ter que se mexer. O João Arias, que a gente conheceu no Fluminense, era um cara que fazia toda a diferença. Foi o cara principal da conquista do Fluminense na Libertadores. E é um jogador realmente muito agudo, muito importante, faz gols, se movimenta muito. Enfim, eu gosto muito do João Arias. Então, o Palmeiras vai atrás e se chegar, pelo menos em tese, é uma contratação realmente muito boa, muito boa. É um reforço bem importante para o Palmeiras. Agora vamos ver se todos esses itens se encaixam. Se o Palmeiras vai se dispor a pagar o que o Wolverhampton pagou, se vai pagar mais, se vai dar, se encaixa aí com o negócio do Fluminense, enfim, tem uma série de fatores. Mas o nome em si é um nome muito bom. Seria um belo reforço para o Palmeiras, sim. A matéria do UOL dá conta de que o Palmeiras tem condições de fazer um investimento no Arias, mas avalia com cautela essa possibilidade. O Arias atua com frequência lá no Wolverhampton. Eu estava dando uma olhada dos últimos 3 jogos, marcou 2 gols com a camisa do Wolves. E no campeonato inglês, de 21 jogos, ele participou de 20. O time é muito ruim. Ele é um dos melhores jogadores lá, do Wolverhampton, o John Arias.
Vampeta, John Arias no Palmeiras. Verdão tá aí. Torcedor do Palmeiras está animado com essa possibilidade do John Arias desembarcar aqui no Brasil, retornar ao futebol brasileiro. Então, ontem eu estava vendo o programa aqui, eu estava acompanhando, o Maldo falou assim, será que... Praticamente está rebaixado, né? Está rebaixado. Ali vai ter um pacote ali, André, o João Gomes, o Arias. Será que vão querer jogar a segunda divisão da Premier League? O Maldo falou ontem que os caras que jogam a quarta, a quinta são em jogar... como é? Championship. E o Arias é um jogador que vai estar na Copa do Mundo, titular da seleção colombiana. Vai estar vários jogadores. Os brasileiros que jogam na Premier League, os times normalmente não estão bem, né? O West Ham está na zona de rebaixamento, ontem o Newcastle foi eliminado pelo City. Eliminado não, porque vai ter que reverter de 3-0 o jogo de volta. O Matheus Cunha está no Manchester United, que está ali numa crise danada, demitiu o treinador, já contratou outro, né? E a vinda do John Arias, em relação ao que a gente conhece, do que o Palmeiras gastou, aqueles 700 milhões, com Facundo Torres, com Sousa, são todos jogadores de seleção também, né? Sim. Seleção uruguaia, o Sousa... Emiliano Martins. O Emiliano Martins. São todos jogadores de seleção, né? O Sousa é da seleção paraguaia, né? Isso. O Arias, a gente já sabe o pedigree dele. Ele veio para o Brasil e jogou muito bem com a camisa do Fluminense. Se o Fluminense, que foi para o Mundial, ganhou dinheiro e estava aí querendo levar o Hulk e tudo, exercer o direito de compra de volta, tudo bem. Se não for e o Palmeiras tiver a bala, e deve ter, vai ser um grande reforço. Melhor do que esses que estão aí. Acho melhor concordo com você, melhor do que os jogadores que chegaram, né? É outro perfil de contratação, é jogador pronto, né? Que chega, veste a camisa. Muita força pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por dentro, titular da seleção colombiana. E característica diferente do Rafael Veiga, né? O Veiga não considera esse meio armador. Você pega dois jogadores do setor do meio campo da seleção da Colômbia, que está na Copa. Um é o Arias e o outro é o Richard Rios. Os dois atuavam no futebol brasileiro nem na Europa. Agora os dois estão na Europa. E o Richard Rios lá também está tentando se firmar no Benfica, né? Saiu caro, imprensa portuguesa pegando no pé. Porque tá mal, né? Tá mal. Praticamente o Porto vai ser campeão da temporada. Abriu quase 10 pontos. Dentro das outras competições, perdeu agora na Copa de Portugal, lá, Taça de Portugal, não foi nem pra final. Braga e outro time lá, 2 times pequenos lá. E lá a pressão é forte pra caramba. Lá a pressão é... E o Rios custou caro aos cofres do Benfica, criou aquela expectativa toda. Jogador mais caro da história, né? Jogador mais caro. E saiu com muita moral aqui do futebol brasileiro, também depois daquela Copa América que ele fez. E o John Arias, aquilo que eu falava, característica diferente do que o Palmeiras tem hoje com o Rafael Veiga. Eu considero mais o Veiga hoje como um segundo atacante do que esse 10 mesmo, né? O armador tal do time. Eu acho que o Arias... Eu acho que a tendência do Rafael Veiga no Palmeiras é jogar mais como segundo homem. Isso, ele ali, ele, Marlon Freitas, o Lucas Evangelista, mais ou menos ali. Um camisa 8, eu também não mais próximo do gol, mas vindo mais de trás. Pode ser também. Eu acho que o Veiga ou é esse jogador para jogar próximo do gol, que tem boa finalização, ou é o jogador que vai jogar como um 8. Como 8. Mauro César, a gente comentando essa possibilidade do John Arias reforçar o Palmeiras. Não sei se com o Flamengo avançando pelo Paquetá, se isso acelera a possibilidade, enfim, acelera o Palmeiras, né? Se joga uma pressão pro lado do Palmeiras, nós temos que contratar um jogador aí para dar uma resposta. Não sei, mas tá na mira do Palmeiras o John Arias. O que eu ouvi das partes envolvidas nessa negociação é que era um sonho do Arias jogar no futebol europeu, tá na Premier League, embora o clube dele corra sério risco de rebaixamento, tá no campeonato mais assistido do mundo e ele gostaria de se firmar lá, mas também tem essa possibilidade do rebaixamento, pode ser que não apareça nenhum outro clube interessado, né? Aí, como diz o Vampeta, vai topar jogar a segunda divisão? Mauro César comentando aí essa possibilidade, a gente falando de John Arias no Palmeiras. Mauro. Ele jogou 20 partidas do Wolverhampton nessa temporada, 13 como titular. Estou até vendo aqui, tentar ver aqui. Até agora o Wolverhampton jogou 21 jogos. Então ele só ficou fora de um jogo, gente. Ele joga sempre lá.
E tem essa falácia de que não tá jogando, tá encostado. Titular o Vitor Pereira saiu e o técnico novo tá colocando ele para jogar também. Ele entrou, o técnico do Middlesbrough lá, o Robbie Edwards, e ele joga. Jogava com o Vitor Pereira, joga com um técnico que chegou agora. O time está mal, mas ele está jogando. Ou seja, ele está sendo visto, né? Porque ele está em campo, ele está nas partidas. É um jogador que ele pode ter mercado. Ele pode. É um cara, cai o Wolverhampton, ele pode se encaixar num time que sobrevive na Premier League, ele pode se encaixar, de repente, no Ipswich, que tem chance de subir, né? No Coventry, que deve subir, que está na frente, disparado, acho que é o Coventry City que tem primeiro. Um desses times pode contratar. Um time pequeno ou até um time maior. De repente, ele se encaixa num time de mais peso. Você pega um Brentford, que é um time pequeno, que estava 74 anos fora da elite, e está aí há 4, 5 anos na primeira divisão, estava em quinto até outro dia, não sei como é que está agora, mas estava sempre ali, bem colocado. O time do centroavante brasileiro lá, né? Então, assim, é muito, muito raso isso ainda, né? O cara vai dizer o quê? Não quero você, Palmeiras. Não, ele vai dizer sim, pode negociar aí, pô. Vamos imaginar o seguinte, um jornalista trabalha numa empresa. Aí alguém chega e fala assim, olha, talvez a empresa tal vai te fazer uma proposta para você trabalhar. O cara que deu a notícia, né, por exemplo. Ele fala que não quero morrer aqui. Ele fala, não, quer fazer a proposta, faz. Eu estou aqui, estou bem aqui, mas se quiser fazer a proposta, qualquer profissional. Pode ser um soldador, um motorista de ônibus, qualquer um. Um CEO de uma grande multinacional. Proposta. Então, se o Palmeiras fala, olha, o Palmeiras, a Arias deu sinal verde. Se alguém acha que o Arias vai dar o sinal vermelho, tem uma possibilidade de jogar num clube grande como o Palmeiras e o cara falar, não quero. Não, pode propor. Igual o Andrés, né, Mauro? Na primeira tentativa do Palmeiras, lembra? Falar o quê? Ele ouviu a proposta, um respeito pelo Palmeiras. Lógico. Aí falou, agora não. Aí depois saiu a negociação. Porque ele estava no meio da temporada. O Arias é mais viável, qualquer um contratar no final da temporada, como qualquer jogador que está no mercado europeu e que joga regularmente. O jogador que está mais encostado, você tem a chance de trazer. O cara que entra nos jogos, o time não está rebaixado ainda. Por que ele vai abrir mão? Vai jogar a toalha antes do tempo? Não vai tentar escapar. Enquanto há uma esperança, eles vão tentando, até pela dignidade do time. Você não quer ter a pior campanha de um lanterna, você vai tentar sair do buraco. E o jogador, ele é importante, ele participa dos jogos, jogou uma partida, ficou de fora, não sei se foi suspensão, lesão, opção do técnico, uma partida de 21. 13 ele foi titular, ele foi mais titular do que saiu do banco. E quando fica no banco, geralmente ele entra no jogo, né? E tem jogado os últimos jogos. Então, assim, eu acho que isso é muito pouco. Para mim, isso uma boa, para mim isso não é uma notícia. É uma informaçãozinha, um bastidorzinho. Isso antigamente nos jornais era notinha de canto de página. Né? Notinha, colunista e tal, o cara fala assim, olha, Arias dá o sinal verde ali, se o Palmeiras quiser avançar, o jogador não se opõe. Agora, qual jogador iria se opor? Sério? Se amanhã, vamos imaginar o seguinte, um time saudita quer contratar o Mbappé. Aí chega e fala para o agente do Mbappé, olha, queremos contratar o Mbappé, podemos tentar alguma coisa e tudo? Aí a gente vai no Mbappé e fala assim, os sauditas estão querendo te contratar. Não quero. Ele pode falar, deixa fazer a proposta. No mínimo, você recebe a proposta, vira para o Real Madrid e fala assim, olha, os caras querem me pagar 3 vezes mais do que eu ganho aqui. Eu estou valorizado. No mínimo isso, gente. Então, nenhum jogador em sã consciência, salvo numa situação muito peculiar, vai dizer não quando um clube grande procura e fala, posso fazer uma proposta? Posso tentar avançar? Pode, vai lá. Então, assim, eu acho que a gente trata hoje na imprensa como notícia o que não é nada. Ou quase nada. É uma notinha de canto de página. Agora, se amanhã o Palmeiras faz a proposta ao Wolverhampton, o Arias gostou da proposta financeira, aí nós temos algo concreto. Opa, agora temos uma negociação. Foi que nem eu falei outro dia, teve gente que não entendeu. Quando o Flamengo fez a primeira oferta pelo Caio Jorge, imediatamente foi repelida pelo Cruzeiro, rejeitou. Eu falei até aqui. Falei assim, não tem nem negociação aí. Tem uma proposta, uma recusa. Negociação, né? Até você ter um exemplo, quero comprar o carro de fulano. Eu chego lá, fulano, quero comprar teu carro, ofereço tanto. Não quero, vou vender para você. Agora a outra chegar e falar assim, olha, eu te ofereço tanto. Olha, tanto eu não aceito não, mas podemos conversar. Então vamos negociar. Aí você senta e conversa. Como é que você vai pagar? Sobe um pouquinho o valor aí que de repente tem jogo, mas tem que pagar à vista. Não, vou te pagar em 2 vezes. Não, 2 vezes eu não quero. Isso é uma negociação. Agora, propôs, recusou, nem teve negociação. Propôs, recusou, fim de papo. É isso. Aí nem tem proposta ainda. É algo muito embrionário. É um ótimo jogador.
Seria uma coisa. Por quanto? 17 milhões, mais metas que não sei se ele vai bater. 5 milhões de euros. De metas que não sei se vai bater. O time está muito mal, não sei quais são as metas, né? Se são individuais. Se forem metas do tipo de jogar mais de metade dos jogos e tudo, ele está perto de bater. Mas se for ficar na primeira divisão, classificar para a Conference League pelo menos, aí não vai bater. Provavelmente, né? Que deve ser rebaixado. Eu lembro que o Santos fez isso com o Zé Ivaldo e afastou, faltava um jogo pro Zé Ivaldo bater a meta. Só que o Santos começou a tomar gol, os caras vai ter que botar ele pra jogar. Foi, comprou ele agora do Cruzeiro. Lembra que apostou ele? Não, ó. Se ele jogar mais uma, a meta tá atingida. Você falou, não, encosta ele aí. Espera um pouquinho. Começou a tomar nabo do brasileiro, tem que botar Zé Ivaldo. Volta o homem. E comprou. A mesma coisa lá. Tá perto de chegar merda, não, vai ter que botar, ele vai ter que jogar pra sair. Faltam mais de 17 jogos ainda. Né? 21 jogos, faltam 17. Então tem uma possibilidade, os caras vão tentar escapar. O técnico foi contratado para isso, né? E o jogador que está jogando, em tese, ele poderá ter mercado. Talvez em times assim do tamanho do Wolves, mas é Premier League, né? Enfim. E aí tem que ver como é que é o contrato dele. Agora, o jogador deu sinal verde. Eu acho que é meio óbvio isso. Não teria sentido. A não ser uma situação assim, um jogador muito identificado com o Corinthians, aí o Palmeiras só que fala, eu não quero macular a minha história com o Corinthians, jogando no Palmeiras, todo respeito ao Palmeiras, prefiro não. Aí é outra situação, né? Um jogador, de repente, muito identificado, não quer jogar num rival, isso pode acontecer, né? Cada vez mais raro, mas pode até acontecer. Agora, qual seria o motivo para que John Arias recusasse um aceno do Palmeiras? Não tem motivo. Na pior das hipóteses, você se valoriza. Olha, o time está caindo e tudo, mas tem time do Brasil que quer me contratar, o empresário do cara vai trabalhar em cima disso, que é natural, é uma valorização que eu falei para qualquer profissional, inclusive na nossa profissão. O cara está numa proposta de uma outra empresa, você está valorizado. O Caio Jorge ganhou aí um aumento salarial, renovou o contrato, então, com essa história do Flamengo, aí o que acontece? Propostas do Flamengo. E aí o que acontece? Até para os colegas é bom, né? Porque, olha, o Gerson foi contratado. Vai ganhar quanto lá? Mariola e um pastel? Claro que não, né? Aí tem o Caio Jorge com aumento. Certo? Não vai ser um prato de tropeiro. Sabe quem tá babando? Sabe quem tá babando? Matheus Pereira, que vai renovar agora. Opa, peraí, eu sou o cara do time aqui. O contrato dele acaba no meio do ano. Já pode assinar pré-contrato. Então, Matheus Pereira é óbvio que deve custar mais caro. O agente do cara falou que, ó, vocês deram mais pro Gerson, aumentaram que o Caio Jorge, muito justo, tudo, mas e o Matheus? Matheus titular, camisa 10 do time, jogador importante, tem mercado pra caramba, ele pode sair livre no meio do ano. O Cruzeiro certamente vai ter que colocar mais dinheiro para poder renovar o contrato. E ele vai virar o quê? O contrato dos dois. Sim. Que era camisa 10 a referência passa a ser, ó, quero estar nesse patamar aqui e tal. Porque o cara é titular, joga bem, né, fez um bom ano e está no final de contrato. Agora, aquela coisa, vamos imaginar que aí o Palmeiras fizesse assim... procurasse o agente, um exemplo tá, do Matheus Pereira e falasse, agente do Matheus Pereira, podemos tentar uma proposta, tudo? Não, de jeito nenhum. Manda. Você, no mínimo, chegar para o Cruzeiro, olha, o Caio Jorge chegou com a proposta do Flamengo, chegou? Que o Flamengo conversou com o empresário do Caio Jorge e teve uma conversa, claro. Ó, aqui ele vai ganhar tanto, diferença tanto. Ele pegou, trabalhou isso, conseguiu um aumento. Se o Palmeiras, para ficar no mesmo clube, chega para o Matheus Pereira e oferece, sinaliza que quer fazer uma proposta, manda. Olha aqui, ó, tem essa proposta do Palmeiras aqui, Cruzeiro. O que você vai fazer? Se você não superar ou não igualar, eu assino o pré-contrato e posso ir embora no final do meu compromisso. Você falou negociação, eu lembro bem, Flávio, que no Corinthians tinha um teto que era o Rincon e o Marcelinho, né? E aí eu chego no Corinthians, vi o contratado, tal, do PSV, o salário bem abaixo desse cara, né? E na época você podia sair pelo valor que você ganhava, calculava seu salário. Sim, a multa era calculada em cima do salário. Do salário, né? Aí o Reinaldo Pita digo, pô, tem que ganhar, os caras do Corinthians querem dar um aumento aí, no mesmo valor que o Rincon e os caras, mas a gente não vai aceitar, porque tem proposta pra caramba. O Zé Roberto Guimarães do vôlei era o diretor do Corinthians. Me chama na sala, você agora vai ser teto igual os caras. Eu falei, não, teto igual os caras agora não, agora eu quero mais. Porque o único que tá pra ser vendido aí sou eu. Os caras não estão com proposta para ser vendido. Sim. Então o teto agora vai ser eu. Eu não reclamei quando eu ganhava claro. Tá bem abaixo, agora eu quero ser o teto. E o Matheus Pereira. Topou na hora. Topou na hora. Para poder ter uma multa maior numa venda, poder faturar mais. E aí o Matheus Pereira vai usar isso. Lógico. É que nem eu falo o caso do Depay. Tudo bem, o Depay a gente pode questionar tudo. Se joga, se não joga. Agora o contrato dele que fez, eu queria ter um agente desse. Sim. Eu falo pros caras, tem uns invejosos que falam assim, pô, mas o cara, no próprio grupo. Eu ia dizer, como é que, pô, me apresenta esse seu empresário aí, pô. Esse cara é bom. Esse cara é bom.
se eu der um passe para gol, eu ganho mais tanto. Se eu fizer um gol, eu ganho mais tanto. O salário só é para vir treinar. Aí tem duas coisas. Me apresenta esse empresário. E quem foi o dirigente que fez esse acordo, né? Porra, é a mamãe, né? Não, é que eu falo assim, ó. Tem o outro lado da moeda. Eu falo assim, tem treinadores, Maldo, que deixa jogador rico, pô. Sim. Tem treinador onde vai, pede a contratação do cara. Sim. O São Paulo é titular para deixar jogador rico. Ele vai, contrata um monte e mete o pé. O clube segura. Sim. Então a gente fica até o jogador, ó, porra, o Maldo César foi assumir o Flamengo, ó. Ele vai agora mandar contratar os 4. Pô, o Maldo César agora foi pro Atlético Mineiro. Ele vai mandar. O jogador ele fica monitorando. Você lembra? Tem técnico que leva sempre o mesmo jogador. Lembra o Luxemburgo com o Cláudio Guadanho? Onde ele ia, ele levava o Cláudio. Onde ele ia, ele levava. Você não viu o Gerson agora? O Gerson agradeceu a todo mundo e agradece ao Tite também. Você não Claro. Agradece ao Tite. Tem a confiança, né? O professor gosta. Claro. Pô, tem treinador que resolve a vida. Pô, o Ganso, quando pensar no Sampaoli, na vida dele, levou ele pro Sevilha, pô. Agradecer demais. E é isso, o empresário gosta de alimentar também essas notícias na imprensa, né? na mídia, até mesmo a notícia que não é notícia, porque valoriza o jogador dele. O clube também, o dirigente está mostrando ali que, pô, estou trabalhando na contratação, a gente falou do Matheus Pereira, estou trabalhando na contratação do Matheus Pereira, e aí essas informações vão circulando para forçar uma renovação de contrato, de repente, enfim, como o futebol é e vai continuar sendo, né, do jeito que a gente conhece. E aí tem também, no meio dessa história toda, o torcedor do Palmeiras que fica, pô, mas o Arias tá lá, é 20 milhões de euros, como é que vai deixar escapar o Arias? Anderson Barros tem que ser mais rápido no mercado, Leila Pereira, vão deixar o cara lá no Overhampton. E tem até março, né, que fecha só o mercado em março aqui pro Brasil, né? 3 de março. Na Europa fecha 31 de janeiro. Isso. Mais 2 semaninhas aí, né? Então aqui no Brasil até março vai ter especulações. Essa novela. Essa novela. E o torcedor fica, como é que vai deixar o Arias? O Arias tá lá. E aí, às vezes, tem o torcedor de um time rival, que também gosta do Arias. Vai deixar o caminho livre pro Palmeiras? Como é possível? E aí, uma coisa vai forçando a outra.